Olá, tudo bem com você? Esse é o canal Nosso Cantinho de Interagir. E eu sou a professora Norma, doutora em Ciências da Educação. Me conta uma coisa, você está se preparando para concurso? Ou é mãe, pai e avó, tio, tia, e orienta alguém que está precisando entender um pouquinho da língua portuguesa? Seja uma criança nas tarefas de casa, ou você mesmo, na hora de redigir um texto, fica naquela dúvida. Hoje nós vamos tratar de um assunto, olha, que é interessante na fala e na escrita. Para você não cometer nenhum equívoco. Nesse vídeo, nós vamos abordar verbo. E aí, você tem dificuldade quando se trata de verbo? Sem muito fala, vamos para as questões. Eu quero te lembrar que todas as questões foram tiradas de concurso público. Ou seja, concurso público, essas questões sempre vão e voltam. Então, facilita para você na hora de estudar e na hora de fazer um concurso, certo? Então, vamos lá para as questões. Vem comigo. Na primeira questão, ela foi tirada do FDC, FUNASA, foi um concurso para administrador, que diz assim: com a forma verbal grifada em os estudos serão apresentados ao Ministério da Saúde. O autor do texto pretende dizer ao leitor que os estudos referidos devem ser publicados e discutidos em congressos futuramente, na letra A. Na letra B, serão apresentados futuramente, ainda que sem data certa. Na letra C, em futuro bem próximo, os estudos serão apresentados. Ou, na letra D, serão obrigatoriamente apresentados às autoridades. Ou, a última letra, a E, serão apresentados em um ato oficial. Você observa que quando você diz serão apresentados, o autor quer dizer o quê? O que você marcaria? Se você marcou a letra B, você acertou. Exatamente isso. Serão apresentados ao Ministério da Saúde. O que ele pretende dizer ao ouvinte, aquele que está ouvindo ou lendo a questão, é exatamente isso, a letra B. Serão apresentados futuramente, ainda que sem data certa. Certo? Outra questão. A segunda diz assim, antes de dizer o enunciado, ler o enunciado, ela foi tirada do TRT, de Alagoas, tá? Para técnico judiciário, essa questão. Agora sim, o enunciado diz assim, que pouco conhecia sobre ciência. O verbo flexionado, nos mesmos tempos e modo que o da frase acima está em... Então, vamos primeiro analisar o verbo do enunciado. O verbo aí é conhecia. Conhecia, para você, está em que tempo verbal? Presente, pretérito perfeito, imperfeito, máximo perfeito, futuro presente, futuro do pretérito, modo indicativo. Subjuntivo, presente, o pretérito imperfeito ou o futuro, né? Ou, no caso, imperativo, que não é mesmo, mas o imperativo afirmativo ou negativo. Aí, esse conhecia está em que tempo? Pretérito imperfeito do indicativo. Então, o que nós temos que fazer nessa questão é encontrar algum verbo na frase que esteja também no mesmo tempo e modo, ou seja, no pretérito imperfeito do indicativo, certo? Então, vamos lá. Embora uma corrente, letra A, embora uma corrente de autores continuem, que eu continue, que tu continues, que ele continue, né? Que eles continuem, está no presente do subjuntivo, não é esta. A B, escritores do século XIX elogiaram. Elogiaram, está no pretérito perfeito do indicativo. A letra D, já pulei a C, então já sabem qual é a correta, né? A letra D, pelo contrário, se ele não realizou,
o verbo realizar, aí no tempo e modo, é pretérito perfeito do indicativo. Realizou, tá? Então, pretérito perfeito do indicativo. E a letra E, o poderoso mito de Leonardo alcança, está no presente do indicativo. Então, o verbo, vamos dizer, no tempo e modo compatível a do enunciado, é enfatizavam, porque enfatizavam está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, vocês devem marcar a letra C. Os relatos do século XIX sobre o Leonardo enfatizavam o fato, ok? Outra questão. Na terceira questão, nós também temos TRE do Rio Grande do Norte, para técnico judiciário, que diz assim: viu pedrinhas ali perto. A passagem para a voz passiva da frase acima resulta na seguinte forma verbal. Vamos lá, viu pedrinhas está na voz ativa. Nós temos na voz passiva a analítica e a sintética. A sintética vem com C, SE, que é o pronome apassivador. E a analítica vem com locução verbal. Aí nós temos que ver o tempo verbal e também o sujeito, se está no singular ou no plural. Aqui, viu pedrinhas, voz ativa, e pedrinhas plural. Ele viu pedrinhas, alguém viu pedrinhas. Vamos lá, pede, o enunciado pede que esteja agora na voz passiva. Viu-se pedrinha, seria a voz passiva sintética. Mas não pode, e viu está no mesmo tempo, é o mesmo verbo. Só que não pode estar na terceira do singular. Por quê? Pedrinhas, terceira do plural. Então, seria mesma concordância do verbo, mas na terceira do plural. E viu está na terceira do singular. É visto, são vistas, tinha visto, foram vistas, está na voz passiva analítica, diferente da letra A, que seria passiva sintética. Entretanto, a A está errada, porque o verbo está na terceira pessoa do singular. Agora, é visto não pode ser, porque está no presente do indicativo. Além de estar no singular, está no presente do indicativo. Então, não pode, porque pedrinhas está viu, é pretérito perfeito, e pedrinhas está no plural. São vistas, aí há concordância, pedrinhas está no plural e são, correto, terceira pessoa do plural. Isso aí poderia ser. Mas não posso marcar essa daí, a letra C, porque viu está no pretérito perfeito do indicativo. E são está no presente. Então, não posso marcar essa daí. Tinha visto, mas aí viu o pretérito perfeito e tinha está no pretérito imperfeito. Também não posso marcar. A correta a ser marcada é a letra E. Por quê? Foram vistas pedrinhas, está no plural. O verbo está na terceira pessoa do plural. O verbo tem a mesma flexão. Viu pretérito perfeito, foram pretérito perfeito. Então, foram vistas pedrinhas ali perto por alguém, que seria o agente da passiva. Ok? Então, próxima questão. A quarta questão foi tirada do TRE do Rio Grande do Norte, também técnico judiciário. Enunciado. É comum que, durante suas brincadeiras, as crianças aí vão preencher a lacuna, para o universo mágico, e preencher a lacuna. A identidade de uma personagem admirada, preencha a lacuna pela terceira vez. Um super-herói ou uma figura da realeza. Agora vamos preencher essas lacunas aí, como diz o enunciado. Preenche corretamente as lacunas da frase acima, na ordem dada, o que está em letra A. Transportam, no caso aí, crianças se transportam para o universo. Depois, mágico, assumem a identidade de uma personagem admirada, e seja um super-herói. Ou a B,
transportem para o universo, assumem a identidade ou seria um super-herói. E a C, transportem para o universo, assumam a identidade ou seja um super-herói. A D, transportam, assumiriam ou sendo. E a E, transportariam, assumiriam ou seria. Qual das opções aí você marcaria? Se você marcou a letra C, muito bem, porque vai ficar assim. É comum que durante suas brincadeiras as crianças se transportem para um universo mágico e assumam a identidade de uma personagem admirada, seja um super-herói ou, está aí implícito, ou seja uma figura da realeza. Então, a letra C, transportem, assumam e seja, você vai observar que é presente do subjuntivo, certo? Próxima questão. A quinta questão foi tirada do FCCBB, é o concurso pré-escriturário, que diz assim: é irrelevante que entrem na faculdade, que ganhem muito ou pouco dinheiro, que sejam bem-sucedidos na profissão. O emprego das formas verbais grifadas denota. Então, nós vamos observar aí os verbos: entrem, ganhem e sejam. Qual tempo e modo esses verbos estão? Qual é a flexão aí desses verbos? Eles estão em qual tempo e modo? Se você disse que está no presente do subjuntivo, você já começou bem na questão. Quando você estiver fazendo um concurso ou estudando a gramática da língua, primeira coisa que você deve observar é o enunciado. Antes de olhar para as questões, faz uma análise no enunciado, e o enunciado tem esses verbos: entrem, que eles entrem, ganhem, que eles ganhem, e depois sejam, que eles sejam, presente do subjuntivo. E o subjuntivo marca o que para gente? Uma incerteza, uma dúvida, a hipótese de alguma coisa, não é isso? Então vamos analisar. As formas verbais grifadas, elas denotam, elas demonstram o quê? Que é A, hipótese passível de realização, ou B, fato real e definido no tempo, C, condição de realização de um fato, D, finalidade das ações apontadas no segmento, ou a letra E, marca uma temporalidade que situa as ações no passado. Qual letra você marcou? A letra A? Muito bem, a letra A, que realmente vai mostrar, vai representar, denotar, como diz o enunciado, as formas verbais, que é a hipótese passível de realização. Letra A. E aí, tá acertando bastante? Você que ficou até aí, dá um like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ok? Vamos para a sexta e penúltima questão? Sexta questão. Honrarás pai e mãe. Esse é um mandamento bíblico. Nesse caso, o emprego do futuro do presente do indicativo tem valor de A, incentivo, B, conselho, C, pedido, D, alerta ou E, ordem. Vamos lá. Nós sabemos que o modo do indicativo tem, no modo indicativo, A, 6 tempos. Presente do indicativo, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Ok? E como eu percebo esses tempos verbais? Pela desinência verbal, aquele finalzinho do verbo, certo? E aí você vai perceber, está no futuro do presente o texto, honrarás, Tu honrarás, futuro do presente. E está indicando o quê? É um futuro do presente, ou seja, um futuro bem próximo, quando diz, tu honrarás pai e mãe.
Você marca que isso é um incentivo bíblico, é um conselho bíblico, é um pedido bíblico, é um alerta bíblico ou é uma ordem bíblica? Muito bem. Eu acredito que você tenha marcado a letra E. É uma ordem bíblica. Essa forma verbal, né? Honrarás, futuro do presente, que dá uma ordem, certo? Vamos para a última questão. Na 7ª questão, foi tirada no concurso público para o PROCON do Rio de Janeiro, técnico em contabilidade. Diz assim: dentre os verbos irregulares, há aqueles que apresentam alguma variação do radical, ou seja, na base da palavra. Um exemplo de verbo irregular encontra-se no seguinte exemplo do texto. O que é verbo regular e o que é verbo irregular? Você lembra disso? Verbo regular é quando o radical, ou como foi colocado no enunciado, a base do verbo, ele é repetido, ele é o mesmo, ok? Então, quando você diz beber, eu bebo, tu bebes, beberei, né? Beberia, be, vai na mesma sequência em todos os tempos, né? Em todas as pessoas, vamos dizer assim. Tanto tempo, presente, pretérito perfeito, imperfeito, bebia, o be continua o mesmo. E as pessoas, né? Primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda, terceira do plural, eu, tu, ele, nós, vós, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mesmo que o tu e o vós praticamente não são usados, né? O tu ainda, às vezes, dependendo da região, é utilizado, mas o vós não. Vamos observar que o regular ele repete essa base, esse é radical. O irregular não. Né? Quando eu digo, por exemplo, deixa eu ver um verbo aqui, pensar no verbo irregular. Pegar. Pegar é regular. Pegarei, pego, peguei. Vamos para a questão agora, que aí a gente fica mais fácil para a gente observar um verbo irregular. Basta o radical mudar. Basta o radical não ter a mesma sequência nas pessoas nem nos tempos, sendo igual. Aqui, ó. Quem lhe escreve? Escrever é um verbo regular? Vamos ver. Eu escrevo, eu escreverei, eu escrever, tu escreverás, eu escrevia, ele escreveu. Observe que vai até a letra V. Em várias pessoas, em vários tempos, ele permanece. Se eu escrevesse, pretérito imperfeito subjuntivo, continua até o V. Então, ele é regular, não marco. Vivi, eu vivo, tu vives, ele vive, eu vivia, eu viverei, vai até o V, VI, então é regular, é repetido. Levaria, eu levei, eu levarei, eu levo, eu levara, se eu levasse, vai até o V, LEV, então repete, é igualzinho, é regular. Vamos para a letra D, éramos. É do infinitivo verbo ser. Eu sou, tu és, ele é, eu fui, eu era, eu serei. Não repete. Eu sou, eu era, eu sou, presente do indicativo. Eu era, pretérito imperfeito do indicativo. Se eu fosse, pretérito imperfeito do subjuntivo. Observaram que o radical não é o mesmo? Então, este é um verbo irregular. Eu marco a letra D. A letra E, sempre falava nisso. Falava é um verbo irregular. Eu falo, eu falei, eu falara, se eu falasse, nós falamos, vai até o L, F-A-L. Todas as pessoas e tempos até o L. Então, isto é um verbo regular. Então, o enunciado pede para que marquemos um verbo irregular. E o verbo irregular é o verbo ser. Éramos,
na letra D, ok? E aí, como é que vocês foram nestas questões tiradas de concurso, que só fazem abordagem a verbo? Foram bem? É estudar sempre, pessoal. É isso, gramática, língua portuguesa, é estudar sempre. Principalmente quem quer passar em concurso. Principalmente quem deseja estar atualizado com a gramática da língua. Né? É sempre assim, a gente está olhando uma coisa, olhando outra, e fazendo análise, fazendo observações, certo? Então acompanhe esse canal, mesmo que você não tenha a pretensão de fazer um concurso, mas está em dia com a língua portuguesa. Combinado? Próximo vídeo vai ser semana que vem, né? Quinta ou sexta-feira ele está subindo para o YouTube. E se você deixar seu like e se inscrever no canal, o YouTube vai te avisar quando eu colocar um vídeo novo. E toda semana eu coloco um vídeo novo. Aí você já vai ficar sabendo, tá? Então, espero você semana que vem. Desejo já um ótimo final de semana para você e até quinta-feira. Beijo!